guys, welcome back to my channel. Hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês que eu pedi pra vocês mandarem lá na caixinha de perguntas do Instagram. Quem ainda não me segue lá, já aproveita e vai lá seguir. E eu tô sempre deixando a caixinha de perguntas lá aberta pra vocês enviarem as dúvidas. Aí eu coloquei lá, mandem suas dúvidas aqui, suas perguntas, que eu vou responder lá no YouTube. Então hoje eu trouxe as respostas para as perguntas de vocês. Eu tentei incluir o máximo possível de perguntas. Se a sua pergunta não foi incluída aqui, me desculpa. De repente na próxima eu consigo incluir, porque senão vai ficar muita pergunta e eu não quero que o vídeo tenha 1 hora de duração, mas eu queria muito responder todas as dúvidas de vocês. Antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de dar hype também, que vai me ajudar bastante pro YouTube mostrar pra mais pessoas. Não se esquece também de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e de ativar as notificações. E bora lá então para a primeira pergunta. João Lucas Aires perguntou assim: como saber quando devo colocar o the após as preposições? As preposições, essa é uma boa pergunta. As preposições são aquelas, por exemplo, in, on, at, pra quem não sabe. Tem outras, claro, não são só essas, mas essas são as principais que eu falo assim, você já vai entender o que são as preposições. Então a dúvida aqui do João Lucas Aires é quando colocar o the depois dessas preposições. É uma dúvida bem válida, porque realmente é uma coisa meio confusa. Mas é porque você ainda não entendeu um pequeno detalhe. A gente coloca the depois das preposições quando a palavrinha que vem depois da preposição, a gente quer deixar ela específica. Quando a gente quer especificar ela e não deixar ela no geral. Por exemplo, se eu tô falando de casa, em português é bem parecido. Se eu tô falando a casa, é uma casa específica. Se eu falo uma casa, é uma coisa que não é específica. Eu não sei de qual casa que eu tô falando em particular. E no inglês a gente segue esse mesmo raciocínio. Então quando a gente coloca o the, é porque a gente tá especificando, a gente tá deixando ali claro qual casa que é, qual escola, qualquer substantivo aí que seja. Quando a gente não usa o the, é porque a gente não quer deixar específico. A gente quer deixar no geral. Mas quando a gente usa, é porque a gente quer deixar específico. Por exemplo, I'm at school. Eu estou na escola. Quando eu falei aqui o at e depois o school, foi direto, né? Eu não usei o the. Então eu não especifiquei. Eu falei eu tô na escola, mas qual escola, não sei. Eu falei escola no geral. Não tô deixando específico qual escola que é. Mas quando eu falo I'm at the school, eu tô deixando específico que é uma escola em particular. De repente aí pelo contexto a gente já sabe qual escola que é. Por exemplo, se é um filho falando com o pai, tipo assim no celular, I'm at the school, eu tô na escola. É específica a escola. O pai sabe qual é a escola que o filho tá. É uma coisa que já é ali subentendida. Então, quando a gente usa o the, é específico. Quando a gente não usa, tá no geral. Por exemplo, se o seu irmão pergunta pra você onde é que tá o arroz, e aí você vai falar que tá na geladeira. É uma geladeira específica, né? Se ele mora com você, ele sabe qual geladeira você tá falando. Não é geladeira, é um conceito abstrato de geladeira. Não é qualquer geladeira. É a geladeira que vocês têm em casa. Então aí você vai estar utilizando the, porque é uma geladeira específica. Por exemplo, você vai dizer It's in the fridge. It's in the fridge, né? Tá na geladeira. The fridge. É a geladeira que a gente tem lá em casa. Próxima pergunta do Vinícius. Já fez uma redação em inglês? Como foi? Já assim, gente, quando eu tava aprendendo inglês, que eu queria praticar mais a minha escrita, eu praticava fazendo redação. E aí tinha um site que eu usava, que lá tinha vários tipos de redação, vários temas, e aí eu escolhi um tema e eu fazia o meu texto. E aí o site corrigia e dava uma nota, dizia qual o nível de inglês que eu tinha baseado naquele texto que eu tinha feito. E aí tinha ali pra você acompanhar o progresso, tipo, se você fizesse alterações no texto, ele ia acompanhando o progresso, corrigindo pra você, agora tá melhorando, tá nível C1. Aí você corrigia mais algumas coisas, ia pro nível C2. Então era bem interessante e claro que para praticar a escrita é bom sempre estar utilizando regularmente. O nome do site é Write and Improve, para quem tiver interesse, que quiser também praticar a escrita. Mas já fiz sim, eu acho que é uma coisa muito importante se você quiser ter uma boa escrita, uma escrita formal, de nível avançado, você tem que praticar a sua escrita fazendo textos assim mais opinativos, argumentativos. Próxima pergunta é do ebarbo.ive. Prefere praia ou fazenda? Assim, eu gosto dos dois. Eu gosto de estar no meio do mato, mas eu também gosto de praia.
E assim, eu moro perto da praia, então eu prefiro praia. Mas eu gosto dos dois, sabe? Não é que eu não goste de fazenda. Tem uma fase que você gosta mais de meio do mato, tem uma fase que você gosta mais de praia. Eu tô numa fase que eu gosto mais de praia. Mas não quer dizer que essa ainda seja a minha opinião daqui um ano. Então, assim, hoje é praia. Vinildo Winston perguntou: como posso destravar a minha pronúncia? Olha, você só vai destravar aquilo que você praticar. Para destravar, você tem que começar. Não adianta você querer melhorar a sua pronúncia praticando a leitura, sabe? Tem muita gente que quer praticar a leitura em inglês, a escrita, a audição, mas não quer praticar a fala, mas quer ser bom na fala. Não tem como. Você tem que praticar constantemente. Então, se você tem ali o objetivo de melhorar a sua pronúncia, você precisa incluir na sua rotina e constantemente. Não adianta você estudar, praticar uma vez a cada 15 dias. Não vai te trazer o resultado que você está esperando. Então, não é assim não tem uma receita mágica, sabe? É praticar. Praticar, praticar e com constância. Então, todo dia você precisa ali tentar incluir na sua rotina de estudos do inglês exercícios de pronúncia. Se você tem esse objetivo, comece a fazer um planejamento de estudos que seja voltado para esse seu objetivo. Então, se você ali tá planejando seus estudos de inglês, aí você sabe que o que você quer melhorar é a pronúncia, então o que você precisa começar a fazer é o quê? Começar a montar um plano de estudos, que as atividades que você faz ali diariamente sejam relacionadas à pronúncia, que façam você praticar essa habilidade. E uma dica bônus: comece a gravar um diário de vídeo de você falando inglês, sei lá, qualquer tema, mas que seja você falando. Comece a se gravar falando inglês, porque quando a gente tá falando, a gente acaba ficando nervoso ou se empolgando, e muitos erros podem passar despercebidos. Mas quando você grava, depois você vai ali e analisa o seu vídeo, você consegue perceber o que você errou, em quais pontos você pode melhorar. Então essa é a minha dica pra você. Começa a gravar você falando e aí depois você consegue analisar o seu progresso, ver se você tá melhorando com o passar das semanas, se a sua pronúncia tá tendo uma melhora. Então você vai conseguir ter um controle maior sobre o seu progresso da pronúncia se você estiver gravando, porque aí você vai conseguir fazer comparações. A Luciana mandou: treinar listening ouvindo telejornais é muito difícil, mas compensa? Estressa, mas vale? Sim, gente, eu amo ligar a TV de manhã, colocar um jornal ali em inglês, tomar meu café assistindo o jornal é uma coisa muito tranquila pra mim, que eu gosto muito de fazer, e eu recomendo pra vocês também. Claro que, como ela disse ali, é mais difícil, porque o jornal, geralmente, né, tende a usar um vocabulário mais formal, de assuntos mais técnicos, então vai falar de política, vai falar de economia, mas por isso que é bom, porque aí você vai ser muito mais desafiado, é mais fácil de ganhar vocabulário, e é uma coisa assim pra te atualizar, pra você ficar sabendo também das notícias do mundo. Eu gosto de assistir mais CNN, Fox News e BBC. Então eu recomendo pra vocês essas, porque assim, às vezes que eu ligo na televisão é o que tá passando, aí eu recomendo pra vocês porque é o que tem na televisão pra assistir. Então eu conheço essas três, mas claro que também não tem só essas, devem ter muitas outras. E eu recomendo sim. Joseph, não sei aqui, pronunciei seu nome meio americanizado. Você também já sentiu dificuldades com aquelas palavrinhas? Through, though? Sim. Quando eu tava aprendendo inglês, eu também sentia muita dificuldade, confundia elas, não sabia qual era a pronúncia correta. É um evento canônico na vida do estudante de inglês. Você vai se confundir, vai ficar sem entender nada. Mas assim, com o contato, quanto mais você for vendo essas palavras, se você for escutando, você vai automaticamente aprendendo e decorando. Então, vamos aqui rever. Se você ainda não viu, vamos aprender. Se você já viu, vamos rever. Quais são essas palavras? Throw, que é aquele sonzinho do TH. Throw, que significa através. A gente tem though, que é embora. Though. A gente tem tough, que significa difícil. A gente tem thorough, que é minucioso. Throughout, que significa por todo. A gente também tem thought, que é pensei, pensou. É o verbo pensar no passado. Mas também pode ser pensamento, né? A palavra pensamento. A gente tem through, though, tough, thorough, throughout, thought. A Leti Veloso mandou: quais dicas você dá para uma pessoa que tem vontade de fazer intercâmbio na Inglaterra? Muito planejamento financeiro e não vá sem saber o básico de inglês. Pelo menos o básico.
Planejamento financeiro por quê? Assim, ó, antes de ir pra Inglaterra, lá pra fazer o intercâmbio, eu já tava guardando dinheiro por mais de um ano. Assim, ó, não é uma coisa assim que você pode, vou mês que vem, tava nem guardando dinheiro, vou mês que vem. É uma coisa que vai exigir um planejamento seu, né? Que você já marque aquilo como um objetivo na sua vida um tempo antes. Já faz, por exemplo, uma simulação de quanto você vai gastar e já começa a pensar quanto que você vai ter que guardar por mês. É uma dica que eu dou pra vocês. Porque assim, eu queria ir pra ir nos lugares que eu via o pessoal indo, né? Os lugares que eu queria visitar. Eu queria conhecer outra cidade na Inglaterra, eu queria ir nos lugares lá, tipo o estúdio do Harry Potter, eu queria comprar ingressos, assim, que eram um pouquinho mais caros, eu queria comer nos restaurantes que não tem aqui no Brasil, eu queria experienciar a cultura aí nas lojas, então eu guardei dinheiro pra isso. Quem vê lá na hora, você tá gastando um monte de dinheiro, não sabe que você tá guardando já faz uma década. E também não vá sem saber inglês. Tem gente que pensa assim, vou aprender inglês do zero lá na Inglaterra. Não sei nem falar hi, mas eu vou, porque eu vou aprender lá. Gente, lá você vai aprender as coisas em inglês. Como você vai aprender um idioma sendo explicado no idioma que você não sabe? É muito complicado, você vai passar muito perrengue, porque já no aeroporto você vai precisar falar inglês. No avião. Então, assim, como você vai se comunicar? Como você vai chegar até a escola sem falar o inglês? E sem contar que lá na escola você vai ter que falar em inglês, você vai ter que entender o professor falando em inglês. Então não vá sem saber nada, porque você, assim, ó, não é proibido, não é uma coisa que você não pode fazer, é impossível. Não, não é impossível, porque eu vi pessoas fazendo isso, indo sem saber nada, mas por causa disso elas acabam tendo muitas dificuldades. E ninguém quer ir para outro país para passar dificuldade, perrengue, né? Então é muito mais fácil e muito mais proveitoso, essa é a palavra, muito mais proveitoso, muito mais produtivo, quando você vai já sabendo pelo menos o básico ali e um pouco ali do intermediário do idioma. Conselho de amiga. O Almeida mandou assim: o que vai ser e quando vai sair o Ultra English? Então, gente, o Ultra English, ele vai ser lançado no dia 29 de novembro, já tá bem pertinho. A lista de espera tá aqui na descrição pra quem quiser colocar o nome. E o seguinte, o que é? Vamos explicar. O Ultra English, ele é uma imersão completa que vai tirar você do zero e vai levar até o avançado do inglês. É uma maneira de aprender inglês de forma leve e divertida, sem estresse, sem ficar preso naqueles métodos engessados e chatos das escolas tradicionais, sabe? Porque lá você vai aprender com aulas, com filmes, com séries, com piadas, com músicas, com histórias, vai ter conversação, desde o primeiro dia você já consegue praticar o inglês mesmo, ver o inglês sendo usado na vida real. E você nem vai mais precisar ficar se preocupando com o que você tem que estudar cada dia, sabe? Ai, que conteúdo que eu preciso estudar hoje? Relaxa, porque tem um cronograma de estudos para os alunos do Ultra English, e aí você vê lá o que você precisa estudar cada dia. Já tá tudo escrito, já tá tudo montado e organizado. E também tem um bônus, que é o acesso ao clube de inglês e ao clube do livro, lá no Telegram, por 6 meses. Então não se esquece de colocar o seu nome aqui na lista de espera, que tá quase pertinho, né? Já tá pertinho do lançamento. A Nicole Cristine perguntou: como foi a sua rotina de inglês pra chegar no avançado? Então, eu tinha muito contato com o inglês. Todo dia eu escutava o inglês, porque eu nunca, gostei de assistir filme dublado. Então eu sempre assisti legendado desde pequena. Legendado em português, né? Mas meu cérebro foi se acostumando a escutar o inglês, não era um idioma totalmente desconhecido pra mim. E eu também sempre gostei de músicas internacionais. Então todo dia eu escutava música, eu assistia a entrevista dos meus cantores favoritos, porque eu não queria esperar a tradução ser feita. Eu assistia os filmes, como eu disse pra vocês, com áudio em inglês. Eu sempre via vídeos na internet, desde memes, né, até, como eu falei pra vocês, entrevistas. E também, depois que eu fui crescendo, assim, uns 14 anos, que eu percebi que eu tava aprendendo inglês mesmo, que eu já tava entendendo algumas coisas, comecei a assistir aulas aleatórias que iam aparecendo no meu YouTube. Eu passava manhãs antes de ir pra escola assistindo aula ali com meus 13, 14 anos, e isso me ajudou demais. O Igor X perguntou por onde começar a aumentar o vocabulário, exemplo, partes da casa, corpo. Então, minha dica pra você é o seguinte: não se preocupe em ler listas de vocabulário pra você ficar decorando essas palavras, partes do corpo. Se você tem um tema que você quer aprender, eu recomendo que você aprenda num contexto. Então, procura textos, vídeos. Por exemplo, se você quer aprender vocabulário de limpeza de casa,
Aí vai lá no YouTube, já estamos no YouTube, né? Procura um vlog de alguém limpando a casa, porque essa pessoa naturalmente vai utilizar o vocabulário de limpeza, você vai aprender a utilizar na prática aquelas palavras, e você vai acabar aprendendo de uma maneira muito mais eficaz, muito mais envolvente, muito mais divertida. Você vai estar vendo um vlog no YouTube, né? Bem melhor. Ou então um texto, tipo assim, você quer aprender coisas de rotina, vocabulário de rotina. Aí você lê um texto sobre a rotina de alguém. É desse jeito que você vai aprendendo vocabulário. Então eu não recomendo você ficar procurando listas, tá? Eu recomendo que você comece desse jeito. Mas, Ana, qual conteúdo que eu devo estudar primeiro? Partes da casa, do corpo? Não tem uma lista assim, tipo, uma ordem certinha. Eu recomendo que você estude mais aquilo que você mais usa. Então, qual vocabulário você vai mais usar? Porque aquilo que tá mais fazendo parte da sua vida, que é o mais importante. Quais são as palavras em inglês, qual é o vocabulário em inglês que você precisaria aprender se você estivesse falando inglês agora, hoje? Qual o vocabulário que você precisaria estar utilizando? Aprenda esse vocabulário, que é o vocabulário mais importante para você. Se você é um arquiteto, você vai precisar aprender vocabulário de inglês relacionado à arquitetura. Se você é advogado, você vai precisar aprender o inglês jurídico, o inglês do direito. Então, assim, o que é mais importante é muito relativo. Ops Nicole perguntou: sempre tive dúvida em quando usar do e make. Algumas frases eu fico meio ponto de interrogação, ponto de interrogação. Então, tópico sensível, tá? Porque tem muitas regras, assim. Eu já vou adiantar, não tem uma regra que, tipo assim, eu vou te passar e vai ser 100% correta em todos os casos. Não tem. Tem uma regra que eles falam assim: o do é pra coisas que você não faz com as mãos e make é pra coisas que você cria, que você faz com as mãos. Do tá mais relacionado a tarefas, tá mais relacionado a atividades, a coisas que você não cria e que são tangíveis. E o make tá mais relacionado a processos assim de criação, que você cria alguma coisa tangível, uma coisa que você consegue pegar na mão, tangível. Mas assim, make a friend, fazer um amigo, é uma coisa que você cria e é tangível. Você consegue pegar uma amizade na mão? Não consegue. Então, pra ser sincera mesmo, você só vai aprender a diferença entre os dois. Não é nem aprender a diferença, é aprender quando usa um e quando usa outro, de acordo com a palavra que vem depois, tá? Então é só com contato. Você vai vendo tanto algumas palavras juntas, blocos de palavras que a gente chama, você vai ver tanto o make junto com a friend, make a friend, que você vai perceber, make a friend, eu uso make, do homework, fazer dever de casa, do the dishes, lavar a louça, do business, fazer negócio, make a decision, tomar uma decisão, make money, ganhar dinheiro, make a mess, fazer uma bagunça. Você vai ver o make e o do juntos dessas palavras sempre. Você vai automaticamente aprendendo, vai memorizando. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. Não se esquece de colocar o seu nome lá na lista de espera do Ultra English, que eu vou deixar aqui na descrição. E não se esquece também que eu tenho um canal de cortes agora, onde eu coloco trechos mais curtos dos vídeos aqui do canal, quando eles são mais longos. Então se inscreve lá, também vou deixar aqui na descrição. Bye bye, see ya!